No nome do Senhor Jesus, nós já vemos como o som de muitas águas. Você tem fé para isso? Para ouvir lá na sua cidade? Lá na sua cidade, irmã Claudete. Lá na sua cidade, lá no seu bairro. Amém? Aquele som daqueles passos pequenininhos, batendo e chegando, e aquela grande multidão entrando no nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é fé. E nós trabalhamos e cremos nesse mover do Senhor no nosso ministério, nas nossas congregações, e nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Eu sei que muitos já têm um ministério, já trabalham com as crianças, já têm feito ali o trabalho com excelência, e nós estamos aqui para unificar a visão, nós estamos aqui para sermos mais capacitados, não é? E enviados para o campo. Mas sem mais delongas, porque o dia vai ser bem puxado. Você está preparada para isso? Porque nós temos aqui um dia que seria dividido em 4. Então, o que nós vamos falar e fazer hoje, teria que ser 4 dias, no mínimo, para ser tudo bem dissecado, mas hoje vai ser tudo bem feito. Amém? Então, nós vamos ter um dia inteiro, até as 5 da tarde, com bastante mover do Senhor, com bastante coisas que vamos aprender. Então, assim, sentiu cansaço, sentiu alguma coisa, levanta, repreenda, sai da minha mente, todo cansaço, eu quero aprender, eu quero anotar. Amém? Então, ainda de pé, nós vamos receber, para a primeira palestra desta manhã, a nossa missionária Cecília. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Graça e paz, queridas, queridos, nós temos ali pastor conosco hoje, né? Que bênção! Oficiais da casa de Deus, que maravilha! Queridos, é um privilégio para todos nós estarmos aqui nesta manhã. Esse dia vai ser um dia gostoso, vai ser um dia que vai ficar marcado nas nossas vidas, porque cada um de nós que aqui estamos, fomos chamados para ensinar as nossas crianças, ensiná-las a serem homens e mulheres consagrados ao Senhor, chamados pelo Senhor. E quando nós ensinarmos a eles os princípios de Deus, eles vão carregar esses princípios para toda a vida deles e estarão ensinando a outras crianças amanhã, depois e assim sucessivamente. Amém? Bom dia, podeis assentar. O nosso trabalho aqui hoje é um pouquinho longo, tá? E nós vamos fazer o seguinte: tudo que a gente puder escrever, vai escrevendo, tá? Aquilo que a gente não der conta, então a gente vai lembrando. Pastor Júnior, por favor, nós vamos trabalhar nesta manhã com vocês aqui acerca do ensino. O ensino é o primeiro, pastor. Esse já é o segundo momento. É o primeiro momento. É o ensino de qualidade, o ensino eficiente, o ensino de excelência para as nossas crianças. O que é que torna o ensino eficiente? Isso é uma pergunta muito importante para mim. É uma pergunta muito importante para você, porque nós estamos trabalhando com vidas, crianças. E as crianças, ela têm uma sede muito grande de aprender. As crianças querem aprender. E elas trazem consigo também uma bagagem, tá? E o ensino, para mim, ele ensina a aprendizagem. Então, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo também. Isso é que torna o ensino eficiente. Por favor. Nós colocamos ali um conceito. Romanos 12... verso 7, vai trazer para nós algo de muito importante. Como é que nós devemos fazer a obra do Senhor? Ensinar a criança é ganhar o reino, é fazer a obra. Se é ministério, seja em ministrar.
Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então não é aquela coisa, mas eu vou ser só professor de criança? Só isso? Gente, professor de criança é o mais importante que existe. É o mais importante. Nós estamos ensinando uma geração que vai ensinar para outra geração. Então, se nós estamos ensinando, que nós venhamos a fazer com eficácia. Vamos ser bem breve, pastor Júnior, por causa do nosso tempo. Eficiência e eficácia são duas palavras bem semelhantes e, a princípio, nós pensamos que elas sejam sinônimas. Mas não é, não. Nós colocamos ali o conceito. Eficiência é fazer certo as coisas. Anota, é bom para você trabalhar amanhã. Eficiência é fazer certo as coisas. Por exemplo, um homem cavou um poço com precisão. Um poço d'água. Ele fez isso de que maneira? Como que ele cavou esse poço? Ele cavou com precisão. Ele fez com eficiência. Mas vamos lá ver. Vamos para frente. Eficácia é fazer as coisas certo. Eficiência é fazer certo as coisas. Eu posso ensinar. Eu ensino, eu venho aqui e junto aqui um punhado de crianças, ensino para elas. Fiz certo. Eu fiz com eficiência. Mas se eu faço com uma maneira melhor, o homem cavou um poço no lugar correto e achou água. O que cavou com precisão poderia não ter encontrado água. Ele cavou, ele fez tudo bonitinho, ele fez certo, ele fez a coisa certa. Mas ele poderia não ter encontrado água. Mas este outro homem aqui foi além. Eu quero mostrar para vocês a diferença de eficiência e eficácia. Porque no ensino tem que haver os dois, tá? Então, quando ele cava com precisão, cava no lugar certo, significa que ele fez um estudo. Onde é que tem água? Então ele achou a água. Então ele fez com eficiência e com eficácia. Então, para que o ensino se torne eficiente e eficaz, vai depender de algumas coisas na vida do professor. Amém? Pode passar, por favor. Primeiro, o professor precisa discernir seu ministério. Isso é de suma importância. É isso que eu quero para mim? Eu sinto chamado? É para isso que eu fui chamada? Aí eu vou fazer com eficiência e com eficácia. Eu vou fazer com excelência. Porque se eu não fui chamada para esse ministério, então eu vou buscar o chamado para um outro ministério. O importante é que nós venhamos a discernir o nosso ministério de ensinar crianças. Amém? 2, ensinar e aprender de forma prazerosa. Se eu não tiver alegria, se eu não tiver prazer no ensino, no ato de ensinar, se eu não faço isso com amor, com alegria, com prazer, então vai ser inócuo o meu ensino. As crianças não vão sentir química, né? Que a gente já fala química, namorado com namorado, mas foi uma química no primeiro encontro. Então não vai haver essa química entre nós e as crianças. Ensinar e aprender de forma prazerosa. Eu ensino e eu aprendo. É uma recíproca. Número 3. Despertar nas crianças o quê? O interesse pela palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Esse é o nosso ministério maior. Ensinar a palavra de Deus. Então nós precisamos despertar
quando estamos ensinando. Se a gente vai lá naquela monotonia, naquele desânimo, né, professora? Ela é professora secular e professora de crianças, né? Então ela sabe muito bem esse feedback. Ensino e aprendo, vou e venho, levo e trago, dou e recebo. Número 4. 4 verdades para o discernimento do nosso ministério como professor de criança. Diga para você, lá no fundo do seu coração, eu sou um professor de criança. Eu sou um professor de crianças. É nobre essa missão. Não é para qualquer um. É uma missão nobre ser professor de criança. Vamos então ver 4 verdades que vai nos firmar, que vai nos ajudar a encontrar, tá? Esse desejo, essa paixão pelas crianças. Primeiro, o professor é o quê? Instrumento de Deus para ensinar a palavra. Você é um instrumento de Deus. Não esqueça isso jamais. Quando você se sentir desmotivado, meio assim para baixo, as crianças estão faltando, o que está acontecendo? Lembre-se, você é um instrumento para ensinar a palavra. Segunda verdade. Deus se interessa em ser conhecido. Gente, isso é muito forte. Deus quer ser conhecido das crianças também. Esse bebê aqui, Deus se interessa em ser conhecido por aquele bebê ali. A mãe tem responsabilidade, viu, mamãe? De orar. E ele está vendo ali você orar. Você ajoelha, ele vai ajoelhar com você. Se você orar para comer, ele vai orar também. Se você orar para dormir, ele vai orar também. Você tem esse encargo, esse privilégio, esse prazer, tá? De fazer isso com o seu bebê, porque Deus quer ser conhecido por ele. Terceira verdade, é na infância que valores morais e espirituais são formados. Na infância, tantos os pais em casa têm essa responsabilidade com as suas crianças, com os seus filhos. E nós, nas escolas kids, nos cultos kids, temos essa responsabilidade, porque é na infância, é quando a criança está com a cabecinha limpa, não tem problemas na vida deles, não tem conta para pagar, né? Não tem que sair de manhã cedo para o trabalho e voltar só à noite. Então estão assim, limpos, a mente aberta para aprender a palavra de Deus, os conceitos, os valores morais e espirituais, e vão ficar internalizados deles. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele ficar velho, ele não vai esquecer. Ele pode até sair da igreja um tempo, mas ele vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ele vai voltar. Porque os princípios divinos estão introjetados dentro deles. Amém? Quarta verdade. Relacionamento é o vínculo que permite ao professor entrar no mundo da criança e conhecê-la. Isso é de suma importância. Se não houver um relacionamento entre professor e criança, professor e aluno, a gente não vai entrar no mundo daquela criança. Não vamos conseguir penetrar na barreira. Não vamos conseguir ultrapassar a barreira. Na nossa sala de aula, kids, teens, nós vamos ter assim uma gama de crianças, cada uma delas tem uma personalidade, cada uma delas tem uma vida diferenciada uma da outra. Umas têm um lar estruturado, outras têm um lar fracassado.
Então vai haver o quê? Comportamentos diferenciados de umas para as outras. E quando é que nós vamos entrar naquele mundo da criança para ajudá-la a conectar-se com Deus, conhecer a Deus, deixar Deus ser conhecido por elas, quando houver relacionamento entre nós e elas. Amém? Vamos para o próximo ponto. Bloqueadores do processo de aprendizagem. Gente, isto é importantíssimo nós observarmos. Por que tem uma criança que ela responde mais rapidamente ao ensino? E por que tem crianças que têm uma certa dificuldade para entender o que estamos ensinando? O que seria isso? Bloqueios. Esses bloqueios, eles acontecem de maneira diversa. Vamos ver o que é que está bloqueando, o que poderia estar impedindo aquela criança de trazer uma resposta positiva ao ensino da palavra de Deus. Então, situações familiares. Se a gente não conhecer, se nós não tivermos um relacionamento com aquela criança, nós não vamos entender a situação familiar que ela está passando. Ela pode ter uma certa dificuldade dentro de casa. Os pais podem não falar a linguagem do amor. Estão vivendo juntos porque tem que viver. Mas a criança, ela sente e ela sofre problemas conjugais dos pais. Isso é muito sério. Se a gente não entra no mundo da criança, nós não vamos trazê-la para o conhecimento da palavra. Problemas financeiros. Problema financeiro em casa. Atinge a criança. Aquela criança que tinha tudo. De repente os pais se separam. Agora o que vai acontecer? Um corte na mesada. Com certeza, alguma coisa vai ser cortada agora da vida daquela criança. Ela não vai ter mais os pais juntos ali. Algum alimento vai faltar. Algum prazer que essa criança tinha de brincar, de ir a algum lugar, com certeza vai começar a faltar. Isso vai trazer o quê? Uma confusão, um bloqueio na mente da criança. Desemprego do pai ou da mãe, separação, doença. Às vezes a criança está doente, nem a mãe sabe que ela está doente. Infelizmente, nós temos às vezes mães ausentes, pais ausentes. Está ali dentro de casa, está vendo a criança, mas não acompanha aquela criança. Isso é de suma importância. O professor, aquele que ensina o menino a palavra, estar atento. Incompreensão do professor. Isso é muito sério. O professor sabe que aquela criança está sofrendo. Isso é muito sério. Mas, infelizmente, aquele professor não busca dentro de si um amor para entender aquela criança. Começa a ser que não quer nada com nada. Então eu vou trabalhar aqui com a Maria, com a Rosinha, com o Pedro, porque esses aqui querem. Ó, o Roberto ali, já cansei, viu, pastora Ronimar? O Roberto ali, eu não mexo com ele mais não. Ele não quer nada com nada. Mas e quem sabe o Roberto está vivenciando aqueles problemas que nós falamos lá atrás? Então está na hora da professor, compreender a situação do Roberto e dar a ele o quê? Um tratamento diferenciado. Nós temos que estar prontas para fazer isso. Dar um tratamento diferenciado para a criança. Aquela criança que está com dificuldades. Precisamos fazer isso. É fácil? Não, mas é amor. É amor pelo ensino, o ensino da palavra. Precisamos fazer isso. Próximo.
A insensibilidade em relação aos problemas vivenciados pelas crianças é um dos fatores predominantes para criar barreiras no ensino. Viu? Cuidado. Não seja insensível. Tá? Busque compreender as suas crianças. Busque compreender aquilo que elas estão vivenciando. Ajude-as. Ajude as crianças. Amanhã elas vão fazer isso que você está fazendo, com amor, porque um dia elas foram ensinadas. Eu amo ensinar, porque um dia alguém me ensinou. Não tem coisa melhor do que ensinar. Pregar é ótimo. É muito bom pregar, mas eu prego. Acabou a pregação? Quanto eu vou pregar de novo? Mês que vem? Daqui a 15 dias? Ensino não. Eu ensino com o meu exemplo. Eu ensino com a minha vida. Eu ensino com o meu testemunho. Amém? Estranhar e rejeitar o ensino. Por que crianças estranham e rejeitam o ensino? Não, eu não quero. Tem criança que fica lá num canto lá e não aceita de jeito nenhum. Estranha o professor, não quer o professor, não quer aprender. Alguma coisa está acontecendo. Crianças de até 4 anos. Isso aqui é uma faixa etária que mais tarde nossas professoras vão falar. A criança até 4 anos, ela tem dificuldade com o ensino, de aceitar. Sabe por quê? Ela chega lá naquela sala, vê lá uma moça lá, e olha assim, mas isso aqui não é a mamãe. Isso aqui não é a titia. Essa aqui não é a minha amiguinha. Não. Ela estranha. A criança de 4 anos, até 4 anos, ela estranha. As crianças que vão para a creche, nós que já trabalhamos com creche, né? A gente sabe disso muito bem. Os primeiros dias, hein, pastora Ronimar? É aquele auê, é choro, 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 que tem hora que você pensa assim que você não vai conseguir, você não vai dar conta. São os primeiros dias. Porque, de repente, aquela criança, ela começa a ver você de uma maneira diferente. Ela sabe que você quer protegê-la, quer cuidar dela. E aí ela começa a te amar. E o difícil depois é essa criança voltar para casa. Sábado, domingo, eles querem creche de novo. Amém? Glória a Deus. Professor precisa investir tempo de qualidade para que se estabeleça confiança. Isso é importante, tá? As crianças não confiam em nós enquanto elas não perceberem que realmente nós somos dignos de confiança. Você confia em qualquer pessoa que você vê a primeira vez? Não, gente. Não confia. Confiança é entrega. É entrega, é todo dia, é paulatino, é cotidianamente, através das nossas atitudes. É assim que se estabelece confiança. É quando elas veem o nosso sorriso, é quando elas verem como nós as abraçamos. Criança quer ser abraçada, sabia disso? Quer ser abraçada. Ah, mas eu estou tão doente hoje, não dou conta hoje de abraçar a criança. Deixa a sua doença no cantinho, sua dor de cabeça, sua dor nas pernas, sua dor nos braços. Deixa lá num cantinho e abrace a sua criança. Ali na escola ela é sua, ela é a sua criança. Cuide dela. Falta de interesse em participar. Gente, o que é isso? A criança está com falta de interesse de participar da aula. Essa já é a criança maior. Por quê? Porque ela está associando o professor da escola Kids com o professor secular, que possivelmente ela não tenha tanta afetividade. Porque criança, é uma coisa muito linda na criança, a criança é sincera. Se ela ama mesmo. Se ela não ama, ela tem a coragem de falar. Nós não fazemos isso porque educadamente, né, nós nos abstemos
de pôr para fora os nossos sentimentos. A criança não. Fala, não gosto de você. Não gosto de você. Elas falam naturalmente. Tá? Amém? Então vamos cuidar desta área. Não compreende o que está sendo ensinado. Não tem significado para ela. O que é que nós estamos ensinando na sala de aula dos nossos kids, dos nossos teens? Está tendo significado para eles? Está tendo significado? O que é que nós estamos ministrando lá na salinha? Aqui nós ministramos a palavra que foi ministrada no domingo pelo pastor. Ah, missionária, mas o pastor fala para gente grande. Mas a palavra vai diferenciar do grande para o pequeno? Diferencia a palavra do grande para o pequeno? A Bíblia muda? Não. Só que agora lá nos kids, nós vamos usar uma linguagem apropriada ao entendimento daquela criança. Amém? Glória a Deus. E vamos fazer com que aquela palavra traga significado para ela. Amém? Acha que o ensino na igreja não é importante. Os pais não incentivaram a criança. Ela é filha de um lar não evangélico. Mesmo nos lares evangélicos acontece muito. Os pais não incentivam as crianças a virem para a escolinha Kids. Acontece muito isso. Infelizmente, é uma pena. Os pais devem incentivar. Deixa a criança em casa. Em casa ela vê televisão, ela vê um punhado de coisa. E aí a vida daquela criança se perde. Os pais precisam incentivar as crianças a participarem da escola Kids, da escola Teen. Precisa incentivar. Isolamento é um outro bloqueador. Isolamento. Criança fica isolada. Por que a criança fica isolada? O que seria? Porque qual a causa desse isolamento? Qual a causa? Doença. Ou aquela criança não se comunica com os colegas. Ela chegou agora. Então, o que cabe a nós, professores? O que cabe a nós, professores? Trazer aquela criança para o meio. Interagir com aquela criança. Mostrar que ela é bem-vinda. Né? A gente faz muito grupinhos na igreja. Adultos fazem grupinhos. Crianças fazem grupinhos. E cabe a nós, professores, a trazer todas as crianças para um só grupo. Por não ter utilidade na sua vida. Ela acha que aquilo que está ensinando não tem utilidade. De que forma nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando princípio divino, verdade? Estamos ensinando? Então, nós temos que ver de que forma estamos ensinando, que a criança não sente a utilidade naquele ensino que ela está recebendo, porque isso é um bloqueador no ensino e aprendizagem. O ensino deve despertar na criança a viver o que a ela está sendo ensinado. Muito importante isso. Tem que despertar nela a viver o que eu estou ensinando. O que aquela criança vai levar para a vida dela? É o que eu estiver ensinando. Só para você ter uma ideia, o pastor ministrou aqui no domingo à noite a multiplicação dos pães e dos peixes. Falou aqui para os adultos. Precisou de algum recurso visual? Não, nós entendemos que Jesus estava lá no deserto não tinha padaria, no deserto não tinha mercearia, não tinha nada, né? E de repente aquele povo está todo com fome, o sol quente, já está chegando a tarde, ninguém comeu. Aí Jesus fala, agora vamos dar comida aqui para esse povo. O pastor prega, né? Aí tem um menino ali que tem pães e tem peixes, então traz aqui. E Jesus ora. E o que acontece? A multiplicação.
E todos comem, e comem bastante, e sobram ainda cestos de pães e de peixes. Nós entendemos? Entendemos? Qual é o princípio divino aqui nessa passagem? Qual é o princípio divino? Deus é Deus de provisão. Ele proveu no deserto. Esse é o princípio divino que é passado para nós aqui. E aí chegou quinta-feira a escola Kids. Então os professores agora vão ministrar a mesma palavra. A criança vai ver utilidade na medida em que nós ministrarmos um ensino eficiente, com eficácia para elas. Então a professora ou o professor vai repetir, mas agora ele vai fazer algo diferenciado. Ele vai levar o quê? Alguns desenhos de pães, de peixinho, alguns já pronto, aquele pão bonito assim, aquele peixinho bonito. Ele vai desenhar alguns cestos. E à medida que ele for ministrando na sala de aula, o que vai acontecer? Vai mostrando. De repente ele vai chamar as crianças. Olha, mas agora multiplicou os peixes. Pães, tem bastante. As crianças agora vão interagir, porque elas também agora vão começar a desenhar peixinhos. E de repente você vai ver as crianças levando os peixinhos, os pedaços de pães para colocar ali dentro dos cestos. O que aquela criança vai ficar para ela de utilidade? Deus é Deus que não deixa faltar pão, que não deixa faltar comida. Ela vai entender que na casa dela não vai faltar pão, não vai faltar alimento, porque Deus é Deus de multiplicação. Amém? Glória a Deus. Vai ter utilidade para ela. Que ela vai saber que ela tem um Deus que dá todas as coisas que ela precisa. O professor não sabe ensinar. O professor não sabe ensinar. Gente, tudo que eu me proponho a fazer com amor, Deus me capacita para fazer. Se você tem amor, você pode não saber ensinar. Comece a orar. E Deus vai te capacitar. Ensina por obrigação. Não, obrigação. Eu não tenho obrigação de ensinar. Eu não tenho. Ninguém me impôs a obrigação de ensinar. Eu ensino porque eu amo. Eu amo aquela criança. A criança é a matéria-prima que Deus colocou na minha mão. E eu preciso trabalhar aquela matéria-prima prazerosamente. Privilégio ensinar. Amém? Nada de ensino por obrigação. É por amor. Amor. Não tem outro. Eu só vou ensinar hoje na escola porque não tem outra pessoa. A pastora Ronimar falou que tem que ser eu. Gente, se eu me furtar de fazer isso, Deus vai levantar outro no meu lugar. A obra de Deus não fica sem ser feita, tá? É privilégio para nós. Cumprir escala não vale a pena. Tem que haver amor. O professor que conhece e utiliza as ferramentas certas, faz o quê? Colhe melhores resultados. Nós temos uma série de ferramentas aqui na nossa igreja para trabalhar com as crianças. Lá na sua igreja também tem uma série de ferramentas, audiovisual, coisas aqui prontas assim para a gente trabalhar, coisa linda ali, ó, para trabalhar com as crianças. Deus nos dotou de tantas coisas, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos colher melhores resultados quando a gente sabe usar as ferramentas que Deus deu. Mas quando a gente não sabe usar, você pode ter tudo. Televisão, ó, de um tamanho gigante. Se não sabe usar, não adianta. Eu posso até não ter.
nenhuma ferramenta. Mas se eu quero ser usada por Deus, eu vou ensinar com aquilo que eu tenho, com a minha força, com a minha vontade. Amém? Desculpas para não envolvimento com o ensino da palavra de Deus às crianças. Tem muita gente se desculpando para não ensinar as crianças. Meu tempo ainda dá, pastora? Vamos correr um pouquinho? Vamos correr um pouquinho mais? Falta de talento. Eu não tenho talento para mexer, eu não tenho dom para as crianças. Tem gente que fala dom. Eu não tenho dom. Eu não tenho dom para mexer. Não, criança não, pelo amor de Deus. Não. Me dá qualquer coisa para fazer na igreja. Eu varro a igreja, eu lavo o banheiro, eu faço até comida na igreja. Eu prego. Mas criança, nem pensar. Eu não tenho experiência, nenhuma. Acha até que eu nem fui criança? Acha até que eu já nasci adulta? Muita gente fala isso. Falta de técnica. O que é a falta de técnica? Quando eu não tenho técnica, eu faço aquilo que eu não deveria fazer. Então eu não posso, eu não tenho técnica para trabalhar com a criança. Mas se eu quiser, Deus vai me dar tudo. Experiência, técnica, tá? Talento, tudo Deus vai me dar. Ausência de disciplina. Não, com as crianças eu não quero trabalhar, porque olha, eu fui lá na sala da Juliana, pelo amor de Deus, é que as crianças não têm disciplina. Não quero não. Gente, disciplina é algo que a gente trabalha com as crianças no primeiro dia de aula. São pequenas regras. Hora de levantar da cadeira, quer ir no banheiro, precisa levantar a mãozinha. Hora de comer o lanchinho, vamos sentar, vamos aguardar a distribuição do lanche. Hora de falar, levanta o dedinho para falar. São regras, tá? Falta de material adequado ao ensino. Não, eu não vou ensinar porque na igreja não tem material. Ninguém faz nada, não tem nada para me trabalhar. Então, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou chegar lá só eu assim e a Bíblia na mão? Eu fiz isso tantos anos aqui na igreja. Tantos anos eu ensinei aqui só com a Biblinha na mão. E graças a Deus, aqueles que foram ensinados cresceram e estão criando os filhos aqui na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Isso são desculpas. Desculpas, tá? Ninguém é tão pobre que não possa fazer alguma coisa para trazer, para trabalhar com as crianças. E ninguém é tão rico que faça sozinho também, tá? Pronto. Para o ensino eficaz, só o talento não basta. Professor, só com o talento não basta. Tem que ter caráter. Caráter de quem? Caráter de Cristo. Tem que estar imprimido dentro de nós. Nós temos trabalhado muito caráter esses dias nas nossas igrejas, tá? Porque quando a gente tem o caráter de Cristo nas nossas vidas, nós nos dispomos a fazer todas as coisas para que o reino de Deus se alargue. Amém? O caráter é o que somos quando ninguém está nos olhando. Ter caráter aqui agora perto de vocês é fichinha. Vocês estão me olhando, então não vou fazer nenhuma bobagem. Porque eu estou sendo olhada, eu estou sendo observada. Agora eu tenho que ter o caráter lá onde eu compro. Eu compro fiado, então eu preciso pagar. Tá? É lá onde eu estudo. Lá na faculdade, se eu tenho caráter, eu não fico de fofoquinha com colegas. Quando eles estão de piadinhas, eu não entro na piadinha. Porque o caráter de Cristo dentro de mim me impede de me associar
com aquilo que não é de Deus. Experiência, não basta só experiência. O professor tem que ter o coração ensinável. Ensinável. Eu não posso ter orgulho. Não, eu. Sou pedagoga, tenho didática, fiz didática com pós-graduação. Orgulhoso aprende alguma coisa? Orgulhoso passa alguma coisa? Passa orgulho. As crianças querem isso? Os adultos querem isso? Porque quem ensina a criança, ensina adulto. Porque a criança vai chegar em casa e vai falar com a mãe, vai falar com o pai. Então você vai estar ensinando por tabela ao adulto também, tá? Então experiência e coração ensinável. Aquele que tem experiência na palavra precisa ser humilde. Se eu não tiver humildade para aprender, gente, não sei quem é daqui da sede, nos bairros aonde eu vou, eu tenho uma praxe comigo. Eu não abro mão da minha agenda, do meu caderninho. Se tiver uma criança falando, eu anoto o que a criança falou, porque eu vou aprender. Um membro está falando, novo convertido, eu vou anotar, porque eu vou aprender com aquele novo convertido. Eu tenho um coração ensinável, tá? Façam isso. Não vão para a igreja sem um caderninho, sem uma caneta para você escrever a mensagem que o pastor pregar, que a pastora pregar. Um estudo que for dado, anote, anote. Você vai fazer bom uso dele no futuro. Técnica. Eu tenho técnica. A técnica é a arte de ensinar. Eu sou uma artista do ensino. Quando eu abro a minha boca, eu me faço compreender. Tanto crianças quanto adultos, todo mundo me entende. Mas, se eu não tenho a revelação de Deus, a minha técnica é inócua. Porque aqui o ensino é o ensino da palavra. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, é o que nós estamos ensinando. Então, precisamos da revelação de Deus para esse ensino tão precioso às nossas crianças. O ensino é um presente. Queridas, queridos, presenteie as crianças da sua igreja com ensino. Queridos pastores, presenteie a congregação com ensino. Congregação que não tem ensino é uma congregação morta, fria. Escola aqui de sem ensino, só com brincadeira, só com atividades 1000, não vai formar pastores amanhã, professores, homens de bem, maridos de uma só mulher, mulher de só um homem, não vai formar. Disciplina, só a disciplina não vale. Eu chego lá na sala, menino, senta, fica no seu lugar, agora não é hora de perguntar. Disciplina, não levanta do seu lugar, agora não é hora de ir no banheiro. Isso foi lá na escola tradicional. Um dia eu fiz até xixi. Eu tinha só 5 anos, eu ia na escola, eu já lia. Né? O que aconteceu? Pedi para ir no banheiro, não deixou. Tornei pedir, não. Só quando acabar a aula. Quando acabar a aula, tinha que cantar o Ouvirandu. Lembra do Ouvirandu? Lembram? Aqui não tem ninguém do Ouvirandu, só eu mesmo. O hino nacional brasileiro tinha que cantar na hora de entrar e na hora de sair. E lá na hora do Ouvirandu, o que aconteceu? Chororororororó. Fiz xixi. Por quê? A professora me disciplinou, mas ela não me disciplinou em amor. Disciplina precisa de amor. Amém? Glória a Deus. Próximo. A disciplina deverá vir em amor e, consequentemente, ter-se-á a atenção das crianças.
Quando a gente disciplina a criança com amor, ela volta a atenção dela para nós. Do contrário, elas não vão dar nenhuma atenção a nós, tá? Você vai ser aquela professora chata, aquela professora ranzinza, enjoada. Aí eles vão ficar doidinhos para trocar a gente. Ó, pastor Ronimar, ó, se for aquela ali, eu não vou não, tá? Eu não vou não. Por que a senhora não troca para fulana de tal? Ela é tão boazinha. Ela me ama, tá, pastora? Eu quero é ela. Criança faz isso, gente, tá? Material adequado. Só o material adequado, sem a nossa atitude, não vai resolver. Não adianta ter material adequado e não ter atitude. Um bom material deve ser usado com atitude correta. É o professor que torna o material especial. Não é o material que é especial. Especial é você. Como que você está ensinando ali? Qual é a atitude que você está adotando para ensinar? Você vai adotar aqui uma atitude que vai dar vida ao ensino. Tem professor morto na sala de aula. Não deu vida àquilo que está ensinando. Tá? Vamos ver? Conduzir a aula. Como é que eu conduzo a minha aula? Monótona ou uma aula alegre? Crianças, vamos cantar aqui um cântico antes da gente começar. O quebra-gelo. Ah, não precisa nada disso, pastor. Isso aí é tudo embrólio. Precisa sim. As crianças têm que ser estimuladas. Tá? Tem que ser. Por que o ensino de adulto à noite é complicado? O adulto lá da escola secular, ele já saiu do trabalho cansado. Às vezes nem foi em casa comer, foi direto para a escola. Não tem rendimento. Tá? Então nós temos que ver isso aí. É monótona a nossa aula ou é alegre? Temos resposta diante dos alunos ou não temos? Temos uma postura diante dos desafios que eles nos apontam? Nossas crianças são inteligentes e vão trazer desafios para nós. A gente tem resposta? Precisamos ver isso aí. Seja um professor com atitude vencedora. Não importando o que você tem na sua mão, importa é aquilo que você tem no seu coração. Isso é que é importante. É a sua atitude de ensinar, de fazer que aquele seu ensino leve vida para aquela criança. Pronto? Nós já estamos quase terminando, tá? Pessoal, aí é rápido, né? Tiram fotos. Já tiraram minhas fotos? Vamos lá. A importância da didática no planejamento de uma aula produtiva. Didática é a arte do ensino. Né? É sério. Mas com didática ou sem didática, se você tem a revelação de Deus na sua vida, Deus vai te dar a didática. Amém? Deus vai te dar a arte de ensinar. Tá? Agora tem que planejar. Eu não posso entrar na sala de aula sem um planejamento. Eu tenho 10 minutinhos só. Corre aí para mim aí. Correndo. Didática é a arte de ensinar. Até que dirigir e orientar o ensino e a aprendizagem. Tá? É seguir uma linha de raciocínio. Eu não posso também chegar lá na sala de aula lá e ir assim à revelia. Tem que ter uma linha de raciocínio. Tá? Ilustração. Eu pus aqui uma ilustração só para você ter ideia o que é a didática. Pensa numa rodoviária. Pensa numa rodovia. As meninas lá de Nova Mutum, digamos que elas tivessem vindo de ônibus, né? Elas vieram de carro. Digamos que elas tivessem vindo de ônibus. Elas iam então o quê? Tomar a rodovia, a estrada. O ônibus que elas viriam, o que ele representaria? O conteúdo. O que é o conteúdo? A mensagem que precisa ser levada às crianças. O ônibus era o conteúdo. E a estrada é a didática. É a maneira de conduzir a mensagem. E a rodoviária? A rodoviária é o destino da mensagem. O coração das crianças. Pensa nisso direitinho. Estrada, ônibus, rodoviária.
Pensa nisso, tá? A estrada é a didática. Como é que você vai levar a mensagem? Tá? Ok? A rodoviária é o coração das crianças. Amém? Sugestões para um ensino eficiente com eficácia. Lembra? Eficiência e eficácia, só um não vale, tem que ter os dois para ter excelência. Meditação. Gente, você tem que ler o que você vai ensinar. Leia a Bíblia, leia o texto. Nós vamos ensinar a multiplicação dos pães e dos peixes. Leia na Bíblia, leia, internalize. Chega na sala de aula, leia a Bíblia com as crianças. As crianças têm que ter o hábito de ouvir a leitura bíblica. E chegar em casa e incentivar os pais também a ler com eles a Bíblia. Amém? O quebra-gelo, né? Oração. Sem oração, gente, nós não conseguimos ensinar a ninguém. Vamos lá? Exposição, leitura do texto bíblico, relatando os fatos, os nomes das pessoas envolvidas. Se a gente não faz isso, criança não vai entender, porque você vai aplicar com ela o princípio divino. Você vai falar sobre Davi e Golias, né? Davi mata Golias com a própria espada de Golias, com a arma, né? Então o que é isso para nós? Que princípio que vai ficar? A palavra de Deus é uma arma contra Satanás. Palavra de Deus é uma arma, certo? Lembre-se disso. Pronto? Aplicação, mostrar aos alunos como eles podem viver o que aprenderam, tá? Memorização, o professor tem que também guardar os versos para ele. Não é só querer fazer a criança. Vocês têm que aprender, mas nem eu guardei. Deuteronômio fala de inculcar. Mas se eu não inculquei em mim ainda a palavra, como é que eu vou inculcar nas crianças? Conclusão, reforce o que foi ensinado. Tem que reforçar na sala de aula o que ensinou. E fazer uma avaliação através de uma atividade, tá? Com as crianças. Tudo isso é parte de uma aula. Um ensino eficaz. Discernir a base bíblica para o ensino. Nossos professores, nossos pastores já têm essa base bíblica para estar trabalhando com as crianças, tá? Base é o fundamento sobre o qual algo é edificado. O processo de ensino, ele tem que ocorrer na infância, porque na infância é que é fundamentado os valores morais e espirituais. Estamos fechando. As bases de ensino bíblico dependem de Deus. A preparação é um requisito importante, tá? Para o ensino eficaz. A aprendizagem, mas é Deus quem faz todo o trabalho. Não somos nós. É Deus. Por mais que eu me prepare, se não houver a revelação de Deus na minha vida, eu não vou conseguir ensinar. Ore por revelação. Ore. Fale com convicção. Quando você estiver falando com as crianças, fale com convicção. Se você não acreditar em você, naquilo que você está falando, as crianças também não vão acreditar, tá? Toque o coração das crianças com a palavra. Toca. Aqueles coraçõezinhos estão querendo Deus. Toca o coração delas. Tem criança que chora. Sabia disso? Criança ora, chora, porque elas querem ser tocadas. Vai depender da forma que você está ensinando. O professor se comunica adequadamente quando conhece bem a palavra. Conhece a palavra, fala de acordo com a faixa etária, faz bom proveito da oportunidade de ensinar. Isso aqui é uma oportunidade. Ensinar a palavra é a oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Domina as técnicas do ensino, explora bem os recursos visuais. Pode passar. Fechou? Amém? Amém, Jesus? Tudo isso está nas nossas mãos.
Deus nos dotou desse privilégio. E a gente não pode perder esta oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pelo privilégio de estar com vocês aqui neste dia. Obrigada a todos. Meu abraço carinhoso. Pronto, pastora? Eu sou calorenta. Obrigada. Amém. Irmãs,